Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, vendo tantos amigos antigos e amigos novos para essa jornada que se inicia, mas que, por outro lado, já se prenuncia vitoriosa. Às vezes eu gaguejo muito, e para não gaguejar eu vou ler um texto que eu fiz hoje e que está dentro do tempo que a gente estipulou. E esse texto, eu vou falar como artista, não vou falar como político que não sou, mas vou falar como artista. E esse texto está intitulado Cadê a cultura que estava aqui? Já que meu tema é a cultura, esse é o título do texto. Então vamos lá. O grande maestro Tom Jobim, em suas divertidas tertúlias nas mesas do Leblon, dizia que um de seus sonhos de juventude seria realizar um filme sobre a história brasileira do século XX, na qual retrataria a Batalha de Itararé da seguinte forma: de repente, a tela ficaria em branco e sem nenhum som, assim permanecendo por infindáveis 30 segundos. Na verve do maestro soberano, assim se faria a melhor representação do que seria o momento mais épico da Revolução de 30, quando as forças revolucionárias do Sul, comandadas por Getúlio Vargas, se defrontariam com as forças governistas de Washington Luiz, no município de Itararé, em São Paulo. Mas a célebre Batalha de Itararé, como se sabe, simplesmente não aconteceu. Furou, deu cano, no entanto, rendendo um título de barão ao humorista Aparício Torelli, que o exerceu muito bem, aliás. Falar de cultura nos tempos de agora é mais ou menos a mesma coisa. É falar sobre algo que não há e não se tem certeza de que possa haver. Vivemos o momento da cultura de Itararé. Aqui não foi, nem é. Trata-se, por enquanto, de uma conversação sobre o nada, para remeter ao título de uma obra musical contemporânea, de cujo autor não me lembro. Por enquanto, estamos falando mais de não cultura que propriamente de cultura. De concreto, pouco temos visto, além das tradicionais manifestações de intolerância retaliatória, nas quais se anunciam cortes de verbas, extinção de órgãos, perseguição a artistas e pensadores e outras edificâncias que tais. Fala-se que somente das empresas estatais, cerca de 128 milhões de reais podem deixar de ser direcionados à cultura. Mas frise-se, não se trata de cortes. Na novilíngua, ora entronizada, são só reavaliação das aplicações de recursos. Outros engodos são divulgados impunemente nos tweets da vida. Foi dito, como pretexto para a maior redução de verbas para a cultura, que só a Caixa Econômica Federal teria gastado 2,5 bilhões em patrocínio e publicidade em 2018, quando, na realidade, 685 milhões é que tiveram tal destinação. E assim se está precarizando ainda mais o que já é precário, se vem pauperizando o que já é insuficiente para atender às demandas da área. Com isso, a desmontada cultura brasileira vem se desmontando cada vez mais. Mas talvez pior que essa derrocada material seja o desprezo institucional pela cultura, que a inépcia, a carência moral e o autoritarismo de alguns governantes vem impondo à sociedade brasileira. Símbolo disso é a predatória caça à Lei Rouanet, levada a cabo por alguns palpiteiros ignários, com pouco ou nenhum conhecimento dos mecanismos de financiamento à cultura. Hoje, artistas, empreendedores culturais vêm sendo genérica e massivamente demonizados como oportunistas que mamam nas tetas do Estado, como se nada de positivo houvesse nos modelos de financiamento cultural público. Claro que todos esses modelos podem e devem ser continuamente revistos e aprimorados, mas jamais extintos,
principalmente para atender à argumentação farisaica dos que acham que os gastos com a cultura são um desperdício e um pesado ônus para o país. Os incentivos à cultura existentes em todo o mundo, principalmente para as áreas do audiovisual e das artes performáticas, no Brasil não significam nada diante dos estratosféricos recursos que os governos transferem ao sistema financeiro e ou às grandes corporações privadas, inclusive multinacionais, seja através de financiamentos diretos de recursos, seja por meio de concessões vantajosas para que atuem nos mercados, apropriando-se depois dos resultados obtidos. Mas isso parece que ninguém vê. As distorções no financiamento público à cultura, em geral, derivam do concurso simultâneo de 3 agentes: dos próprios criadores e produtores culturais, que buscam recursos do Estado para realizar empreendimentos de eficácia social, cultural e mercadológica duvidosos, dos patrocinadores e atravessadores privados, que se valem das leis de incentivo para usufruir do marketing mais barato que existe, o que é pago com dinheiro público, e dos maus agentes estatais, que se prevalecem de estar na posição concedente de guichê pagador para obter benefícios de variada ordem. Pelo andar da carruagem, o governo recém-instalado parece disposto a seguir esse mesmo descaminho na gestão dos recursos para a cultura. Mas ele vai além. Erra feio ao conceber a cultura, conceber como cultura apenas a perfumaria intelectual e artística, subjugando-se ao varejo cultural e ao consumismo desenfreado ditado pelas corporações que dominam a indústria criativa mundial, como se o país não pudesse e devesse ter uma pauta cultural própria. Abdica de sua obrigação de defender a diversidade cultural nacional, assumida quando o Brasil firmou a Convenção da Unesco pela Diversidade Cultural em 2005, em lugar disso preferindo ser caudatário da massificação mercadológica imposta pelo mainstream cultural mundial. Mais grave que isso, o atual governo não vê a cultura como um dos itens fundamentais a um projeto de nação. Como decorrência disso, tudo indica não haver interesse governamental em investir na infraestrutura cultural, nem em bens de produção cultural nacionais, deixando lugar apenas para o imediatismo dos bens de consumo. Com raras exceções, estamos produzindo hoje apenas cosméticos e bugigangas culturais, esquecendo-nos da lição do grande Guimarães Rosa: não faça biscoitos, faça pirâmides. Para atender à mediocrização cultural crescente, estamos perdendo espaço no ranking mundial da qualidade. Nossa música popular, por exemplo, antes tida como uma das 3 mais importantes do mundo, hoje está subindo no mercado internacional, perdendo espaço para os subprodutos made in Miami, made in Hong Kong, made in Seul ou coisa que o valha. A falta de vigor cultural explica porque o nosso próprio mercado fonográfico interno, que foi o 6º do mundo até início dos anos 80, hoje amarga a 14ª colocação mundial e ainda com viés de baixa, como dizem os economistas, como alguns dos aqui presentes. E assim o Brasil está perdendo lugar no mundo, não só como em excelência cultural, como também em termos econômicos, visto que, como se sabe, a economia criativa é hoje um item significativo no PIB de muitos países. No Brasil, até mesmo na crise atual, ela chegou a significar 2,64% do PIB, mas com viés de baixa, infelizmente. A ironia de Tom Jobim sobre Tararé diz muito sobre a cultura, melhor dizendo, sobre a não cultura dos tempos atuais. Mas como analogia das ameaças à cultura e à democracia no Brasil de hoje, são mais eloquentes 2 outros episódios históricos. O discurso do general fascista Miriam Astray contra o filósofo Miguel de Unamuno
em outubro de 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, quando o primeiro, o general fascista, gritou: "Abajo la inteligencia, viva la muerte!" E o desaforo do nunca sais mal lembrado Joseph Goebbels, o marqueteiro de Hitler, que dizia: "Quando ouço falar em cultura, tenho ganas de pegar minha pistola." Ao nazista reagiu acertadamente Milor Fernandes, que afirmou que preferia sacar sua cultura quando ouvia alguém falar em pistola. É sintomático e preocupante que no Brasil atual também pareça se estar propondo de novo a opção entre a inteligência e a morte, entre cultura e pistola. Eis a marca desses novos tempos que não podemos aceitar. Temos de resistir, recuperando a dignidade institucional da cultura, reinserindo-a como parte fundamental de nosso projeto de nação e lutando para que os mecanismos de sua proteção não fiquem em mãos dos que querem aviltá-la e controlá-la por meio do garrote orçamentário, da burocracia excessiva e da coerção sobre suas instituições. Por que querem fazer isso? A resposta está nas palavras de Jorge Colli, professor de História da Arte da Unicamp. A linguagem, aspas, né? A linguagem, a música, as artes, o conhecimento e a cultura são hoje violentados, ridicularizados, negligenciados, porque, de fato, são eles as grandes forças poderosas contra a barbárie. Abaixo a barbárie, pois. Façamos como Milor. Contra a pistola de hoje, saquemos a cultura de sempre. Muito obrigado. Obrigado ao Marcos Benício, da Fundação Cláudio Campos.